e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Chegou, mas não entrou. Verso 6. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e o que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, Jesus vive. A ressurreição de Jesus não se trata apenas de uma lembrança, é uma verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, Paulo ele é bem enfático em dizer que Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Mostra que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz a palavra de Deus. Jesus vive significa que Cristo não está preso ao passado. Ele é o Senhor ressuscitado, o primogênito dentre os mortos. Do ponto de vista reflexivo, esta verdade nos confronta e ao mesmo tempo nos consola, quando nós observamos que se Jesus vive, então a morte não tem a última palavra, mas sim a palavra daquele que vive e reina para sempre. Jesus, ele vive. A nossa vida está no sentido eterno, mesmo em meio às lutas, às dores e às incertezas desse mundo, nós temos a esperança da glória eterna, porque o teu Jesus vive para todo sempre. Saindo do ponto de introdução, eu quero trazer 4 pontos desse texto que nós lemos, aqui do capítulo 20 de João. Primeiro, Jesus ressuscita. 2, o encontro de Jesus com Maria Madalena. 3, Jesus aparece aos discípulos. 4, ver para crer. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, Jesus, ele ressuscita. Quando você lê o texto, no capítulo 20, versículo 1, que está na sua Bíblia, observe que João, ele é categórico em anotar que estava de madrugada. Outras versões diz que estava à noite. E ele enfatiza, de além de dizer que está à noite, ele ainda repete e diz, estava escuro. Isso daqui é uma ideia teológica de João. Todo o seu evangelho envolve um dualismo entre trevas e luz, entre noite e dia. João está mostrando essa luta entre as trevas e a luz. Quando você observa já no capítulo 1 de João, ele diz que as pessoas amaram mais as trevas do que amaram a luz. Quando chega no capítulo 3, Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus e João enfatiza que ele foi se encontrar à noite. Quando você vai para João, capítulo 13, versículo 30, quando Judas vai trair Jesus, o texto enfatiza, e era noite. João está mostrando um fio condutor, que a teologia bíblica chama que desde o Gênesis, Deus está mostrando algo interessante. Luz e trevas, caos e ordem.
Ele está criando e Ele está recriando, e toda a Bíblia vai mostrar tudo isso, e o ápice está na ressurreição de Jesus, aonde Ele vai garantir um novo céu e a nova terra. Quando você vai para Gênesis, capítulo 1, ele diz: Bereshit bara Elohim et hashamaim, no princípio criou Deus os céus e também criou a terra. No versículo 1 e versículo 2, ele diz que a terra estava sem forma, estava vazia, envolvido pelas trevas e também pelas águas, e o Espírito de Deus pairava como uma pomba, como uma ave, aonde estava para dar chocando, para trazer vida. É por isso que a expressão hebraica é Tohu Vavohu, está mostrando a ideia que o mundo está em trevas, que o mundo está em caos. Aí Deus dá a ordem, diz: haja luz, e tudo começou se organizando, e Deus começou a criar tudo, e colocando tudo no seu devido lugar. Quando você vai agora, Deus vai trazer um dilúvio, porque o pecado entrou na terra, e o mundo entra em trevas novamente. Ele agora vai mandar um dilúvio, e a terra vai ficar sem forma, vazia e coberta pelas águas. Novamente a história se repete. Agora ele vai criar um novo homem, vai chamar Noé, ele vai estabelecer a ordem, ele vai colocar o seu arco, que é chamado de arco-íris por nós, mas a Bíblia não chama de arco-íris, a Bíblia chama apenas de arco. E por que arco? Porque a palavra arco no hebraico está falando da arma de guerra. Ele está dizendo: a minha arma está descansando nas nuvens. Todas as vezes que vocês olharem para o céu e ver esse arco-íris colorido, eu estou dizendo: eu estou desarmado, eu não vou mais destruir a terra com água. E Deus começa a trazer a história, e quando chega, ele agora não vai criar, não é mais a terra, agora ele vai criar é um povo, como disse um grande teólogo americano, Lawrence. Ele vai criar agora um povo, mas ele vai usar o caos, ele vai usar as trevas para depois trazer a ordem. Olha o que ele faz: ele desce no Egito, e depois ele vai trazer 10 pragas, caos. Ele vai abrir o mar vermelho, caos. Aí ele pega o povo e leva para uma terra que mana leite e mel. Ele está criando um novo povo. Quando você entra dentro do Novo Testamento, o fio condutor começa apontando para aquele que iria ressuscitar ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, o que eu acho bonito é que ele vai usar o caos, ele vai usar as trevas para trazer tudo novo novamente. Você lê em Mateus capítulo 27, versículo de número 45, Jesus está pendurado entre os céus e a terra, e a Bíblia diz que o mundo fica em trevas, o mundo está em caos, o mundo está caído, o mundo está em pecado. E Maria Madalena, no terceiro dia, vai para o túmulo, e quando ela chega, está escuro, está de noite, está em treva, mas já já vai brilhar, já já vai nascer, já já vai recriar. E quando de repente o túmulo está vazio, o teu Jesus ressuscitou, e no seu corpo ele garantiu o novo céu, a nova terra e a imortalidade. Se você não crê que Jesus ressuscitou, pois você perdeu a esperança do novo céu e da nova terra. Sabe por que, crente, que você vai entrar na imortalidade? Olha para o teu corpo aí. No dia que a trombeta tocar, os céus vão se abrir, os mortos ressuscitarão, e nós teremos o corpo. Só é aquele que tem a promessa. Levanta a mão para o céu. Você é herdeiro do novo céu e da nova terra. Porque Jesus vive, e Ele vive para sempre. Mas só que a nossa fé não é louca, pelo menos a minha não. A nossa fé é baseada em fatos. Nós não estamos aqui porque somos loucos.
Nós estamos aqui, nós temos a certeza que o nosso Jesus vive. E vive para sempre. Olha o texto. Quando Maria vê o túmulo vazio, ela corre desesperada até o discípulo que estava escondido no casebre. E ela chega e diz: o corpo não está lá não. O quê? O corpo não está lá. E todos correm, só que dois se destacam: Pedro e o discípulo amado chamado João. E eles pegam a corrida até o túmulo. Quando ele chega, quem ganha a corrida? João. Só que João não entra. João só observa os lenços. Depois Pedro entra, observa os lenços. João agora, ele toma a iniciativa e ele entra no túmulo. E ele observa que os lenços estavam dobrados à parte. Que lenço é esse? É chamado de sudário. Esse lenço que ficava enrolado no rosto de Jesus. Os lenços estavam dobrados e estavam organizados. E diz o texto que quando João viu, ele disse: e ele creu que ele estava vivo. E por que os lenços estavam dobrados? Porque o lenço é a prova. Se um ladrão for roubar a tua casa, você pode ficar certo que ele vai bagunçar o teu quarto, o teu guarda-roupa, a tua geladeira, ele vai bagunçar tudo. Mas uma coisa que ele não vai fazer é organizar a tua casa. Porque ele não quer ser pego de surpresa por você. Ele foge. Então, quando Jesus coloca os lenços dobrados e organizados, ele está dizendo: eu não fui roubado, é a prova que eu ressuscitei, como eu prometi para vocês. Irmãos, na academia, nas grandes universidades, eles descreem em alto grau nas escrituras. Eles acreditam que Sócrates existe, baseado em 9 manuscritos, cópias das cópias das cópias das cópias de Platão. 9 manuscritos que Platão escreveu a respeito de Sócrates. Eles creem que ele existiu, mas eles não dão crédito que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Só que o cristianismo e a igreja Assembleia de Deus de Coroatá e do Brasil não é 9 manuscritos, tem 5.800 manuscritos dizendo: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive e vive para sempre. Nós temos prova suficiente para garantir que o nosso Jesus está vivo. É por isso que nós viemos com um culto como esse. Nós não viemos prestar, não é um funeral. Nós viemos entrar aqui e entender que tem um Jesus que não está na cruz, não está numa tampa de caixão, ele está no trono e sendo adorado. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eita glória! O teu Jesus vive, igreja. Maria Madalena, ela se depara, e ela ao se deparar com Jesus, ela fica tão triste, porque o túmulo está vazio. Ela fica chorando porque os discípulos vão embora, e ela fica, quando de repente aparecem 2 anjos, e os anjos perguntam para ela o que ela estava chorando, o que ela estava fazendo aquilo, porque o Jesus dela já estava vivo. Em toda a escritura, os anjos aparecem no ministério de Jesus. Para trazer o nascimento de Jesus, quem aparece para Maria? O anjo Gabriel, aquele que assiste diante do trono de Deus. Quando Jesus Cristo, ele simplesmente, ele vai ali para o deserto, e ele é tentado por Satanás, ele vence o diabo. Quem vai servir a ele? Os anjos.
Jesus, ele vai para o Getsêmani e ele passa ali horas orando a Deus na sombra da cruz para o Pai fazer a vontade dele. Quando ele termina de orar, o seu suor é como gota de sangue. O que é que aparece? Um anjo que o confortava. Quando Jesus vai para a cruz, é o único momento que os anjos não aparecem. Por quê? Porque ele está desamparado. Ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Os anjos apenas assistiam aquele momento de horror. Mas quando ele ressuscita, adivinha quem está lá? Os anjos para dar notícia: ele não está morto, mas ele vive para todo sempre. Jesus passa 40 dias na terra pregando o evangelho e educando os seus discípulos para pregar o evangelho em todo mundo. Depois de 40 dias, ele vai para o Monte das Oliveiras e ele sobe, e sobe, e ele é ocultado por uma nuvem e ele desaparece. E a quem parece? 2 anjos, 2 varões de branco, e diz: varões galileus, por que vocês estão tristes? Esse Jesus do qual vocês viram ele subindo, ele vai descer no mesmo lugar com a sua igreja. Jesus, ele sobe. O Novo Testamento não relata a entrada de Jesus nos céus, mas o salmista vaticinou e profetizou que quando Jesus vai entrando, os anjos diziam: levantais portas eternas para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. É o Senhor valente da batalha, ele é o Rei da Glória. Oh. Ele chega dos céus, ele rompe os portões celestiais, ele vai no trono onde está o seu Pai, e diz o livro do Apocalipse que ele toma o livro da destra do Pai, e diz os anjos, e os anjos se prostram diante dele e começam a cantar: ele é digno de tomar o livro e desatar seus 7 selos, porque com seu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações. Os anjos estão adorando no céu e dizendo que ele é santo todo dia. E a igreja de Coroatá está aqui hoje à noite, às 8h50, e dizendo: ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele vive. Maria Madalena não entende. Ele aparece para ela, mas ela não o conhece. Ela só o conhece quando ele fala Maria, porque João está trazendo uma conexão que falou no capítulo 10. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a segue, ou o segue. Não conheceu ele. Se você observar, tem duas cenas que os discípulos não conhecem Jesus. No discípulo de Emaús, eles vão caminhando, mas eles não conhecem Jesus. Jesus conversa a estrada toda com eles, celebra a ceia com eles, parte o pão com eles. Só que quando ele desaparece, é que vai cair a ficha que Jesus está vivo. Maria Madalena, do mesmo jeito, conversa com Jesus, vê Jesus, mas não conhece Jesus. Tem muita gente assim. Sabe por que Maria Madalena não viu Jesus e não conheceu ele? Porque ela estava com foco no problema, o corpo estava roubado. Sabe por que os discípulos de Emaús não conheceram ele? Porque estavam decepcionados, dizendo que o mestre havia sido morto. Tem muita gente assim. Olha para o problema financeiro, olha para a depressão, olha para a ansiedade, olha para a doença e não sabe que Jesus está bem pertinho de você.
porque Ele está vivo para te dar a vitória. Para de olhar para os teus problemas. Para de olhar para os desafios. Tira teu foco das lutas, da depressão, da síndrome do pânico e coloca teus olhos de Jesus, porque Ele vive para sempre. E nesta noite o teu coração está sendo aquecido, porque você está ouvindo a voz de Jesus. Levanta a mão para o céu, porque Ele vive. Olha para Jesus, crente. Olhe para Ele, porque Ele está perto de você para te dar a vitória. Maria Madalena, olha o texto. Ela pensa que ele é o quê? Um jardineiro. Estranho, né? Por que João coloca jardineiro? É porque ele está seguindo o fio condutor. E qual é o fio condutor? O primeiro Adão. Ele estava no jardim do Éden. Só tinha um mandamento para obedecer: não coma do fruto. Ele vai e come. O primeiro Adão desobedece no jardim do Éden. E ele traz morte ao desobedecer. Jesus, o último Adão, ele obedece no jardim do Getsêmani, na sombra da cruz. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. No jardim de Arimateia, ele ressuscita. Ele está vivo. Por que isso? Porque quando Adão peca, Adão é expulso. O que é colocado lá no caminho da árvore? Uma espada flamejante. O que significa aquela espada? Ele está dizendo para você: você quer comer do fruto da árvore da vida? Eu quero. Pois enfrenta a espada. Ele coloca a porta leste do jardim, ele coloca 2 querubins, indicando separação entre o homem e Deus. Quando Salomão constrói o grande templo, ele coloca no Santo dos Santos querubins nas paredes, e tem um véu. Se você atravessar, se não for o sacerdote, morre. Por isso que aqui Jesus Cristo, ele morre, ele ressuscita, e eu tenho uma boa notícia para você nesta noite, cristão. O que é? Você pode comer da árvore da vida. E por quê? Porque a árvore da vida foi removida, a espada foi removida. E quando? Quando o teu Jesus botou o madeiro nas costas, ele subiu para o Gólgota e ele disse: está consumado, está consumado, está consumado. Vai chegar o novo céu, vai chegar a nova terra. Adivinha quem está lá para você comer? Capítulo 21 e 22. Ele vai te dar da árvore da vida, e você nunca mais vai morrer, nunca mais vai ter câncer, nunca mais vai ter depressão, nunca mais vai ter ansiedade. E o que vai ter lá? Vida, 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 vida! Se isso não te alegra, pois eu não sei mais o que vai te alegrar. Chave de apartamento não é para te alegrar. Prosperidade não é para te alegrar. Um casamento infeliz não é para te alegrar. É para te alegrar. É vida, é vida, é vida, é vida. A glória! Vida com Deus. Vida eterna. E os querubins? Charles Haddon Spurgeon vai dizer: ele não está lá para serem guardiões, porque a palavra querubim é querubim no hebraico, significa guardião. Ele está lá, não é para proibir você. Eles estão lá para dizer para você, cristão: seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo de volta à sua casa. Nós estamos distante da nossa casa, mas vai chegar o dia que nós vamos entrar nela novamente, e para sempre estaremos com o Senhor da glória. Oh crente, Ele fez tudo isso por mim e por você. Tudo isso. Maria Madalena é comissionada para pregar o evangelho mais completo. Mulher, não me segura. A expressão no grego está no imperativo do presente. Para de estar me segurando. Me solta.
Porque se você me segura, você vai atrasar a minha ascensão. E se eu atraso a ascensão, o Espírito vai custar vir. Então, não me segura. Ao invés de estar aqui beijando os meus pés, vai avisar por discípulos, porque eu ressuscitei dentre os mortos. E ela saiu pregando a ressurreição. E o texto diz, é que quando chega Tomé, que quando Jesus chega, tá os discípulos, se lembra que eu falei? Dentro de uma casinha, todos com medo, assombrados. Por quê? Com medo dos judeus, do Sinedrim, ou do Sinédrio, como você queira. Com medo, assustados, com medo de morrer também. Quando de repente, Jesus aparece e diz, a paz seja convosco. Ele atravessou a parede, e a paz seja convosco. O que tem de crentes que estão dentro dos seus quartos, com medo, com a síndrome do pânico, assombrados, depressivos, angustiosos, mas Jesus está entrando no teu quarto e dizendo, a paz seja convosco. Tenho a minha paz. Essa depressão não vai te matar. Para de te cortar, para de te mutilar, para de te desesperar. Eu estou no teu quarto, eu estou contigo. Quando ele chega, Satanás bate em retirada. Ele te deu vitória. Para com esse medo, rapaz. Para com esse medo, moça, porque o teu Jesus vive. Quando bater o medo, quando bater acima do pânico, você está repreendido. Satanás, o meu Jesus vive. Repreenda no nome de Jesus, porque ele vai chegar no teu quarto, ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a paz para o teu lar que está em guerra. Ele vai trazer a paz para o teu casamento que está à beira do divórcio. Ele vai trazer a paz aonde tem intriga. Aonde ele chega, a paz. Cadê os crentes reconfortados pela paz de Deus? Tomé, oh Tomé, Dídimo Tomé. Dídimo significa gêmeo. Tomé, porque quando Jesus aparece a primeira vez, Tomé não estava. 8 dias depois, Jesus aparece. Quem estava lá? Tomé. E Tomé, ele fobou. Eu só creio que ele está vivo se eu tocar nas feridas da mão e do lado. Mais uma vez, 8 dias depois, olha quem aparece. A paz seja convosco. Tomé, toca aqui. Toca, Tomé. Jesus, ele usa 2 atributos. Primeiro, onipotência, capacidade de fazer tudo, atravessou parede. Segundo, onisciência, ele não estava quando Tomé falou. Só se tocasse nele. Quando Tomé vê, Tomé não chama ele de Messias. Tomé cai de joelho e diz, Senhor meu e Deus meu. Igrejas tem um bocado aí lotadas, porque só vê Jesus como uma figura política. Como é ver Jesus como uma figura política? Ele vai te dar o reino, ele vai te dar prosperidade, ele vai te dar segurança, ele vai te dar isso, mas a igreja que viu Jesus ressuscitado, não vê ele apenas como Messias, vê ele como Deus. E se vê ele como Deus, não é primeiro pedir, e vem fazer o quê? É levantar as mãos para os céus, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, porque ele é Deus. Adora, porque ele é Deus e ele é digno de todo louvor, em cima do céu e embaixo na terra. Tomé, eu vou te dizer aqui uma coisa para ti, Tomé. E o que é, Senhor? Tomé, seja crente, Tomé. Se converta, Tomé. Seja crente, rapaz. Porque bem-aventurado
É uns crentes lá no estado do Maranhão, na cidade de Coroatá, que nunca me viram, mas creram. Creram. Olha a multidão de crentes aqui nesta noite dizendo: eu creio que Ele vive. Irai, barras.